Oi pessoal, tudo bom? Vamos resolver agora, tá? As duas primeiras questõezinhas dá pra fazer no vídeo só as duas questões, tá? São curtas. Da provinha de matemática básica, aquela provinha que vocês fizeram ontem pela manhã, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira questão, ela me dava a relação de inclusão, né, entre esses conjuntos numéricos aí, aquela relação que a gente falou bastante, né, lá na nossa revisão, tá certo? Que tem o conjunto dos naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, não é isso? Que por sua vez está contido no conjunto Q dos racionais, que está contido, né, no conjunto dos números reais, não? Tá ok? Peço desculpa aqui por estar faltando a barrinha aqui no Z e no Q, tá? Eu não achei a fonte aqui. Mas vocês compreenderam bem aqui, né? Bom, então eu tenho essa seguinte relação de inclusão e tenho dois números naturais quaisquer, P e Q, tá bom? A primeira questão, no caso, os itens A e B, tá? A gente consegue responder aqui só com bate-papo mesmo, tá? Sem precisar escrever nada aqui, a gente já discute sobre isso, tá? E justifica essas respostas, tá bom? É, Ao trabalhar com a operação subtração, qual é o menor subconjunto de números que você escolheria, né? Que você escolhe. Por que essa escolha? Bom, o que, o que essa questão na verdade quer saber é o seguinte: eu tenho uma operação chamada subtração e eu quero que ela funcione perfeitamente. Perfeitamente em que sentido? Eu quero que o meu conjunto seja fechado para essa operação, tá certo? O que é o fechamento, tá? De uma operação com relação a um determinado conjunto, tá? Ou melhor, o conjunto, na verdade, ser fechado com relação a uma determinada operação. O que quer dizer isso? Se a gente pega, por exemplo, a adição, o conjunto dos números naturais, por exemplo, o conjunto n, tá? Ele é um conjunto que é fechado para adição. Por quê? Porque a soma de dois números naturais, né, sempre vai ser um número natural, tá certo? Então, ser fechado para uma operação é isso. Eu tenho dois elementos do conjunto, tá ok? Eu tenho dois elementos do conjunto e sempre que eu opero dois elementos desse conjunto, tá? Realizo uma determinada operação, o resultado dessa operação permanece sendo um elemento do conjunto. Isso é ser fechado para uma operação, tá? Então, no caso da subtração, a gente sabe que nos naturais, né, se a gente tiver nesse conjuntinho aqui, eu não tenho o fechamento com relação à subtração. Por quê? Porque nem sempre, quando eu subtraio dois números naturais, né, eu vou ter um resultado natural. Se eu subtrair, por exemplo, 15 menos 7, né, se eu fizer a subtração 15 menos 7, tudo bem, eu vou ter 8. Ok, é um natural. Mas isso nem sempre vai acontecer. Se eu pegar, por exemplo, 3 menos 9. Então, qual o resultado dessa operação, né? 3 menos 9. No caso, eu quero saber qual é o número que somado com o 3, ou melhor, que somado com o 9 vai me dar 3. Dentro dos naturais eu não tenho esse número. O menor conjunto que satisfaz essa condição, que atende a essa necessidade, vamos dizer assim, tá? É o conjunto dos números inteiros, tá certo? Então essa seria a resposta, tá? O menor conjunto que a gente escolhe é o conjunto Z. Por quê? Porque sempre que eu realizo a subtração de dois inteiros, eu permaneço com o resultado inteiro, tá bom? A letra B é bem parecida, só que agora muda a operação, né? Então, ao trabalhar com a operação divisão, qual é o menor subconjunto de números que a gente escolhe? E o porquê dessa escolha, né? No caso da divisão, bom, vamos lá, nos naturais. Será que sempre que eu dividir dois naturais eu vou ter um resultado natural? Resposta não, né? Por que não? Eu posso encontrar dois naturais, por exemplo, 5 e 2, e quando eu divido 5 por 2, né, o resultado dessa operação não é um número natural. Tampouco um número inteiro. Também não é um número inteiro. Então o conjunto dos inteiros não vai ser fechado para a divisão. Tá certo? Então nem N nem Z atendem a essa minha necessidade de ter o fechamento com relação à divisão. Tá? O menor conjunto onde eu vou conseguir realizar a divisão sem problemas, né, no caso assim, divisão de dois elementos do conjunto permanecer no conjunto, é o conjunto dos números racionais, é o conjunto Q, tá certo? Então essa é a resposta para a alternativa B, tá certo? É o conjunto dos racionais. Por quê? Porque sempre que eu divido dois racionais, tá? O resultado permanece racional, né? Ele é fechado para divisão. Lógico, levando em consideração, né, a definição da divisão também, né? A gente sabe que a operação de divisão ela não está definida para divisor igual a zero, né? Eu não posso pegar ninguém e dividir por zero, tá certo? Então,
respeitando, né, a definição da operação de divisão, né, ou seja, onde ela está definida, tá? Então eu sei que sempre que eu puder dividir dois racionais, o resultado permanece sendo racional, tá bom? Vamos para a letra C. A letra C ele pergunta o que a gente tem a dizer sobre a associatividade, né, para divisão no conjunto dos números reais. Será que o conjunto dos reais, no conjunto dos números reais, a divisão é uma operação associativa? Como assim associativa? Se eu tiver três reais, P, Q e R. Se eu pegar P e dividir por Q, eu pego esse resultado e divido por R. Será que eu vou ter o mesmo resultado de P dividido pelo quociente de Q e R? Bom, para mostrar que isso não acontece, né, basta encontrar um contra-exemplo, né, encontrar três números reais que não satisfazem, né, que não gozam dessa propriedade aí da associatividade para divisão. Por exemplo, se eu pegar o número 100 e dividir por 4, pego esse resultado e dividir por 2, será que isso vai ser a mesma coisa que eu pegar 100 e dividir pelo resultado da divisão de 4 por 2? A gente sabe que isso não acontece, né? 100 dividido por 4 dá 25. 25 dividido por 2 não é a mesma coisa que 100 dividido por 2. Tá certo? Então, ó, a gente sabe que isso aqui é falso. Tá? Mas uma coisinha que a gente pode pensar um pouquinho é quando que isso vai acontecer, né? Será que tem momentos onde eu consigo, em que casos, na verdade, né, essa associatividade vai ser válida na divisão? Vai ser um universo bem restrito, tá, gente? Por exemplo, eu quero saber quando é que P sobre Q dividido por R é igual a P dividido por Q sobre R. Tá? Quando é que isso acontece? Bom, P sobre Q, né, dividido por R é o que? Eu repito a primeira aqui, né, multiplico pelo inverso de R, não é isso? A divisão nada mais é do que a multiplicação pelo inverso de um número, né? Então tem aqui, eu quero saber quando que isso aqui vai ser igual a P dividido por Q sobre R. Resolvendo aqui, né, eu tenho P sobre QR igual a PR sobre Q. Tá? Se P for igual a zero, isso vai acontecer. É um caso particular aqui, P igual a zero. Tá? Um caso bem restrito, né? Se P for igual a zero, essa igualdade aqui é válida. Tá? Outro caso onde ela é válida é o que? Se P é diferente de zero, eu posso, ó, simplificar aqui, né? Sumir o P aqui, tá? A mesma coisa com o Q, tá certo? Então eu vou ter que 1 sobre R é igual a R, ou seja, R ao quadrado é igual a 1. Então é um caso muito particular, né? Apenas quando R for igual a mais ou menos 1, tá certo? Ou quando P for zero, é que essa associatividade vai ser válida. Mas em geral não é. Então a gente diz que a divisão ela não é associativa, tá certo? Vamos para a segunda questãozinha, né? Essa segunda questão me dá um conjunto X, tá? Que foi definido da seguinte forma, né? X é o conjunto dos números x aqui, tá? Real, tá? São todos os x reais que estão entre 0 e 10, inclusive o 10, tá? Ou seja, o 0 não faz parte do conjunto, mas o 10 faz. Isso é um intervalo, né? Aberto no 0, fechado no 10, tá ok? E ele pede que com base nesse conjunto X a gente descreva quais são os elementos dos seguintes conjuntos, né? Ele vai mostrar alguns conjuntos aí, ele quer que a gente determine quais os elementos que compõem esses conjuntos, tá bom? Então, na letra A ele pede um conjunto Y, e ele diz que Y é a interseção desse conjunto X aqui que a gente tem com o conjunto dos números naturais. Em outras palavras, desse intervalo aqui de 0 a 10, que não entra o 0, né? Quais são os números naturais? São todos os naturais de 1 a 10, na verdade, né? Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o meu conjunto Y, ou seja, são os elementos naturais que estão nesse conjunto X. Ok? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, ó, esse conjunto aqui X ele é infinito, ele tem infinidade de números, entre 0 e 10, incluindo 10. Mas desses números, apenas esses daqui, esses 10 elementos aqui são naturais. Né? Então, interseção, né, o quê? São aqueles elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Tá tanto em X como tá em N, então tem que ser natural. Bom, na letra B, ele define um conjunto Z, tá? O nome do conjunto aqui eu estou representando por letras maiúsculas, tá certo? Cuidado, esse Z não é o conjunto inteiro, é um conjunto que está sendo batizado de Z, tá? Então o conjunto Z é o conjunto dos elementos Zzinhos, tá? Onde Zzinho, no caso, esse Z pequeno aqui, é um meio de Y, de modo que Y é um elemento desse conjunto que a gente acabou de encontrar na letra A, tá certo? Então, ó, o conjunto Z é formado pelos elementos que são um meio dos elementos de Y, ou seja, eu pego todos esses elementos aqui e divido por 2.
Mas, além disso, né, tem uma outra condição. O z ele não pode ser natural. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todos os elementos de y, tá? Divido todos eles por 2, ok? Os que não forem naturais vão fazer parte do conjunto z. Então, ó, 1 meio tá aqui, não é natural, tudo bem. 2 sobre 2 é natural, tá fora. 3 meios vem pra cá, 5 meios, 7 meios, 9 meios. Tá? Ou seja, eu vou pegar os ímpares desse conjunto y, né? Dividir todos por 2, tá? Se eu pegar um par e dividir por 2, é lógico que eu vou ter um número inteiro, como eu tenho números positivos aqui, vão ser naturais também, né? Então, não pertence ao conjunto z. Esse aqui, então, é o meu conjunto z, tá? 1 meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios e 9 meios, tá? Na letra C, eu quero a união de y com z. Y está aqui, tá? Nós encontramos lá na alternativa A, né? Foi na A. E z está aqui, foi o conjunto que nós encontramos no item B, tá certo? Eu quero a união, então eu vou juntar todo mundo aqui e vou colocar no conjunto só, né? Y união com z vai me dar esse conjuntinho aqui. 1 meio, 1, 3 meios, 2, 5 meios, 3, 7 meios, 4, tá? 9 meios, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Esse aqui é o conjunto Y união com Z. Bom, e na letra D eu quero a intersecção de Z com o conjunto dos números naturais. Ora, no próprio conjunto Z, na definição aqui do conjunto Z, né, na lei de formação do conjunto Z, eu tenho a condição de que para que um elemento pertença ao conjunto Z, ele não pode ser natural. Se ele não é natural, a interseção desse conjunto Z com os naturais, obviamente, vai ser o conjunto vazio. Não tem nenhum natural aqui nesse conjunto, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Tá? Espero que vocês tenham saído bem nessas questões aí, tá? Em breve, daqui a pouquinho eu vou, assim que puder, tá? Vou gravar um videozinho com a resolução da terceira questão, tá? Que foi uma questãozinha que utilizava o princípio da indução finita, tá bom? Abração aí pra vocês e tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.